gente vai continuar falando de coisa boa, a gente continuar falando de São Paulo. Ontem a gente trouxe aqui a questão da camisa nova, Fred, que está gerando polêmica aí, porque está fora do estatuto, aí o padrão. E aí eu convidei um nosso amigo que já participou com a gente aqui do programa pessoalmente. Hoje ele vai participar por vídeo, que é o nosso amigo Glauco Diógenes, o Mago. Especialista em uniformes, em design. Óculos também, grande Glauco. Especialista em óculos também. Dá um negócio pra você aí, ó. É de Catolina? É isso aí. Ah, tá bonito. É de Catolina. É. Do cinema. Do cinema. Trocou a Aquele seu pai do Bonão. Sabe mais com o lápis? Ele roubou do Reinaldo Carneiro Bastos. O Mago é um cara, pô... É o cara pra frente. Ele é style. É style. É isso aí. Catolina foi fogo, Ô, Mago, prazer aí estar com você de novo. Tudo bem, meu? Gênio, prazer estar com vocês também, meus amigos. Pô, o Evelyn é maravilhoso. Mas, ó, você sabe que o Reinaldo tá me copiando, né? Que esse aqui é gringo. O óculos é barato, o cara é a passagem, né? É isso. Mas, ô Mago... Mas, bom, meus amigos, prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Não, legal. Ó, a gente convidou para falar dessa camisa aí, né? Como você é especialista em design, né? Inclusive fez vários trabalhos para o São Paulo. Essa questão da camisa que está ferindo o estatuto, o que você tem a dizer aí? Né? Você fez várias pesquisas e tem informações técnicas também, né, Mago? Pois é, Alemão, obrigado pela oportunidade. Na verdade, assim, não é bem o que parece, né? Sabor estatuto, para usar os memes que estão rolando na internet. O que acontece? A gente tem uma questão que envolve uma prática de psicologia alemã, no caso da aplicação do escudo de São Paulo sobre a camisa, que é a questão da Gestalt. A gente tem saudade aqui em português e algumas palavras alemãs ajudam a definir o design. O Gestalt, basicamente, é a maneira como o cérebro humano interpreta a forma e os olhos são o meio para captar as imagens. Então, o São Paulo, quando faz a aplicação do escudo sobre as faixas, tem algumas questões que o Estatuto não prevê, porque é um texto muito ruim, né? Eu vou até ler aqui rapidamente para vocês. O artigo 157, inciso 1º, com relação à aplicação dos escudos, diz o seguinte: no uniforme de número 1, ele é composto por camisas brancas, tendo a altura do peito, que são 3 faixas horizontais, na seguinte ordem: vermelha, branca e preta, cobertas inteiramente pelo emblema. As faixas vermelha e preta com 5 centímetros de largura, na verdade não é largura, né? É altura. Tá errado aqui no texto do Estatuto, que é muito ruim, diga-se de passagem, né? Então, assim, 5 centímetros de largura e a branca com 2,5 centímetros. O uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Bom, aí depois ele tem uns detalhes aqui. Eu mandei algumas imagens aí, se a produção puder me ajudar, que é com relação a alguma comparação de marca, que eu quero trazer esse conceito de Gestalt, que é a maneira como o cérebro complementa a forma. Não sei se o pessoal vai conseguir puxar aí. Isso, é isso daí, vamos lá. O escudo do São Paulo, quando ele está aplicado sobre as faixas, ele usa esse princípio de fechamento, tá? O que diz esse princípio de fechamento? Vocês estão vendo aí. Ele é a lei da Gestalt que faz com que o nosso cérebro produza contornos que não existem. Então, o que o São Paulo tem feito? Se você pegar a camisa número 1 do São Paulo, de 92, que é um design de 34 anos atrás, quase, ele é a forma contemporânea mais perfeita que foi feita nos últimos tempos, até comparado com o que é feito hoje em dia. Porque a aplicação do escudo, muitas vezes, ela não tem contorno dessa linha que foi feito agora. Então, o designer, ele partiu de qual princípio? Eu não tenho aqui nenhuma defesa, não ganho dinheiro da patrocinadora fornecedora de materiais esportivos, eu estou usando o racional que o designer utilizou para criar a marca, nesse momento. Ele pega referências antigas, de vários anos da história do São Paulo, e usa também esse princípio aqui, que é técnico de design, aplicado para essa área de proteção. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Se o pessoal da produção puder colocar o exemplo das camisas mais antigas que eu mandei aí, do ano passado, tem uma de 2016, aí ó. Essa é de 2016 da Under Armour, quase 10 anos atrás, inclusive uma época de polêmica lá atrás também. Só que o contorno que vocês veem aí, o aplicado do escudo, também vai contra o estatuto, porque ele não obedece ao padrão formal do escudo. Perfeito, obrigado, a produção aí é fenomenal. Essa linha de contorno, ela foi feita com uma técnica que é usada como se fosse um overlock, e ela é feita para representar a borda do escudo do São Paulo. Só que se comparado com o que foi utilizado o ano passado e que está sendo aplicada hoje, ela está errada também, e já nessa época.
Então, o São Paulo, eu acho que isso daí abre um parênteses para o São Paulo debater com profundidade um manual de marca que até hoje não existe, se existe não é aplicado de maneira correta e que dá margem para essa interpretação. E aí, para devolver a palavra para vocês, para tirar qualquer dúvida, se a gente puder mostrar o desse ano, que eu mandei para vocês aqui também, essa aplicação, ela usa esse princípio de fechamento, ou seja, eu tenho uma outline, uma linha de contorno, ou que seria uma linha de proteção, que sim, ao pé da lei, a frieza da lei, e aqui eu não estou passando pano para nenhuma diretoria, dá para se dizer que ela está cumprindo o regramento que está descrito no Estatuto do São Paulo, que, repito, é um texto muito ruim, defasado, que não tem tecnicidade e que precisa de ser implementado para evitar que esse tipo de polêmica, que também tem viés político, né? Porque agora, obviamente, que a diretoria, a situação atual vai tentar obliterar a diretoria passada e tem que fazer isso daí mesmo, mas nesse caso ela está indo contra o clube, contra o fornecedor, trazendo publicidade pública para uma situação que deveria ser debatida, na minha opinião técnica, interna corporis. Ô Mago, agora uma pergunta. O que você acha que vai acontecer, né? Você também, como São Paulino, né, sabe como foi a gestão Casares, porque isso aí foi aprovado ainda na gestão Casares, né? Parece que ele não tinha conhecimento do estatuto, mas o que você acha que vai acontecer? Porque a New Balance, ela atrasou, ela adiou o lançamento dessa camisa, né, por conta dessa polêmica. O que você, no seu feeling aí, o que você acha que vai acontecer? Cara, assim, uma coisa que é importante de trazer, tá? Esse tipo de lançamento que sai agora já foi feito há um ano e meio. A camisa de 27 já está pronta praticamente, a de 28 já deve estar em fase de produção. Você tem toda uma logística reversa e todo um processo de aprovação que vai sendo estabelecido na proposta do designer, quando ele traz o briefing, quando ele traz as referências históricas para criar a camisa. Não é uma coisa que sai assim do nada. Tirei aqui da minha cabeça, sou o Zé Criação e vou fazer uma coisa da minha cabeça. Então não estou passando pano, existe um processo. Tá? Então isso daí é legal de deixar claro. Não existe possibilidade de você fazer um embarreiramento, você cancelar um lançamento como esse. O que aconteceu ontem foi, acho que, uma gestão de crise. Deve ter se criado um storytelling para poder convencer o público dos processos criativos que foram utilizados para se criar essa camisa, e não tem jeito, vai ter que botar em linha de produção e vender. Outro, sim, seria utilizar durante toda a temporada, se houver estoque, a camisa que está sendo usada agora, desde o ano passado. O que eu acho que seria um equívoco. Então agora, como diria uma pessoa aí de dentro, vai ter que se comer com farinha. Aí de dentro não, né? Lá de dentro de São Paulo, que já saiu e deveria estar saindo há muito tempo. Assuma-se esse erro e agora trabalhe-se para você fazer uma conceituação e trabalhar o branding do São Paulo de uma maneira adequada. Mas, reitero, de novo, dentro do processo criativo, dentro de uma lógica de design e de uma lógica científica, eu trouxe aqui alguns exemplos de marcas para a gente poder comparar. O racional que foi utilizado pelo processo criativo do fornecedor de material esportivo está correto e ele está, sim, cumprindo o estatuto se você seguir a letra fria da lei, porque ele tem um outline duplo que já foi utilizado com e sem, e exatamente por São Paulo não ter um sistema de regramento de marca como existe da Coca-Cola, da Apple, de várias grandes marcas, que eu trouxe aqui também como referência, ele acaba sendo vítima, mais uma vez, dessa falta de tecnicidade e também pelo fato de muita gente que não é do ramo, ortopedista, médico, enfim, acho que todo mundo pode dar opinião, mas design é ciência. A empresa mais valiosa do mundo, que é a Apple, trilionária, é uma empresa de design, não é uma empresa de tecnologia. Então essa coisa precisa ser olhada com mais cuidado e carinho também lá dentro para os próximos anos. Legal. Ô Mago, o Loebelin, ele tem uma pergunta? Manda lá, Loebelin. O Mago, ontem depois que você levantou o assunto aqui, porque vou contar uma coisa pra vocês, hein? O que tem de assunto que o Cefirula traz primeiro aqui, depois os caras vão no embalo, é um negócio, é uma enormidade. E ontem à tarde, vendo algumas redes são paulinos aí, essa coisa toda, o pessoal criticando muito a empresa. Exatamente o contrário do que você falou, tá? Não, porque a empresa não olhou o estatuto, porque a culpa é da empresa. Então, assim, não estou fazendo uma acusação. Só acho que tem que ficar de olho se esses conselheiros
que estão criticando a empresa, se não estão querendo já pensar em quebra de contrato, porque teriam interesse com outras empresas. Políticos. Então, não estou acusando ninguém, nenhum dirigente de São Paulo. Estou dizendo apenas que estão podem procurar pelo e ovo, entendeu, Fred? Para poder fazer um... Tem uma justificativa. Até porque é uma coisa do Casares e eu tiro fora o que era do Casares. Tá fechado o som dele lá. Tem que abrir o áudio aí, Mago. Faz gesto, a gente vai vendo aqui na... Faz mímica. Voltou? Libras. Voltou. Agora voltou. Tá ligado. Faz em libras qualquer coisa. Vou fazer em gestos. Não, acho que a visão do Loeblen é perfeita. Eu ia trazer exatamente isso à baila, porque agora, obviamente, por tá toda essa ebulição política, qualquer motivo é motivo. Então, assim, eu acho que a empresa tem, sim, muito que melhorar. Eu tenho alguns questionamentos em relação até a maneira como o design da atual fornecedora, se você comparar com outras marcas ao redor do mundo, se apresenta, ela é muito boa em alguns segmentos e outros ela precisa de um aprimoramento, trazer uma linguagem mais jovem, mais moderna e tudo mais. Isso daí é um outro tema, mas do ponto de vista de design e tecnicidade, ela cumpriu o que está ali e é uma variável de uso de aplicação. Inclusive, eu trouxe até, se a produção puder colocar, trouxe o exemplo da Coca-Cola com o Grêmio, já que o São Paulo vai hoje enfrentar o Grêmio, na época do Clube dos 13 e tal, a gente teve um dirigente ganhando status e publicizando, marketizando a situação da Coca-Cola sendo aplicada no Grêmio em preto, quando na verdade toda a marca tem a sua variável de uso e aplicação. Então o Sport Sem Firula, por exemplo, tem o logo dele. Ele tem a versão dele preta, tem a versão dele negativa, que é branco sobre preto, tem a versão outline, que são só os contornos, e a Coca-Cola é a mesma coisa. A única coisa que a Coca-Cola não fazia era colocar o vermelho nas placas de publicidade do mundo. Mas ela tem a variável de uso e aplicação até para poder ter documentos oficiais e outras formas de aplicação de marca que você precisa modular a marca e deixá-la moderna. São Paulo, por exemplo, ele não tem uma variável de aplicação quando tem uma cor só. Você vê que ali para simbolizar o vermelho do triângulo vermelho, eles fazem um recurso que é utilizado em arquitetura que é chamado de Ashura. Só que são tantas linhas em sequência que quando você reduz, elas ficam todas amassadas visualmente. Então você não tem uma distinção do que é a representação do triângulo vermelho em detrimento do triângulo preto, que é só você chapar de preto quando numa aplicação monocromática. Então esse é um exemplo de como o estatuto não só é deficitário, como a maneira como é descrita a marca do São Paulo também é ruim. Ô Mago, só para encerrar aqui nosso papo, para não tomar muito seu tempo. Claro, imagina. O Mirassol lançou agora há pouco, hoje, a nova camisa que vai ser usada na Libertadores, tanto a titular quanto a reserva. A gente tem ela aí. Eu queria que você, batendo o olho, o que você achou das novas camisas do Mirassol? Amarela, né? É amarela e tem a branca também, ó lá. E o Poti sempre presente. Poti tá lá, né? Isso Eles são fiéis ao primeiro patrocinador. Que paga a Aliás, conta, né? Parabéns pro Mirassol, hein? Porque... Da atleta, hein? Atleta que fez os uniformes da seleção aí no passado, né? Em 70, né? O material do Brasil era atleta. Bonita aí, Mago, as camisas? Cara, assim, eu acho que o Mirassol tem feito um trabalho bem importante de marca, de consolidação de marca. Eles fizeram um lançamento recentemente de uma camisa mais retrô, com um tom mais de amarelo dourado, que ficou super bonita, com a aplicação também do escudo. O problema do Mirassol é o problema que acontece na maioria dos times do interior, que é o seguinte: eles têm essa fidelidade, que é importante de se ressaltar e é muito bacana, é muito bonita. Por outro lado, eles têm um excesso de aplicação que acaba poluindo visualmente, né, a marca. E é o momento agora que eles têm também de aproveitar e dar visibilidade para os parceiros que estavam na ruim. Então é uma dicotomia. Sob o ponto de vista de design, essa quantidade de elementos aplicados acaba que uma marca canibaliza a outra, e aí você precisaria também de um sistema de regramento que acomodasse, desse visibilidade para as marcas, mas ao mesmo tempo tentar se preservar a identidade e a imagem do clube que está acima de tudo. Então, tudo é muito uma questão de se conversar, de se trazer variáveis técnicas. Ela tem uma consistência nesse uso do amarelo e do branco também, né? Você vê que praticamente é quase que a mesma camisa, lembra muito os princípios que eram adotados pelos times
maiores antigamente, de você ter negativo e positivo. O Botafogo faz muito isso, o próprio Grêmio também faz. São Paulo já tem uma vertente mais distinta, o Corinthians também faz isso. Mas eu acho que precisa ver um pouco essa questão das proporções e aplicações dos patrocínios, que são importantes, são bem-vindos, mas que também não podem canibalizar a marca, como a gente acaba usando o termo, o jargão no design. Legal, ó. Então aí, Glauco Diógenes, o mago do design. Ô, Mago, deixa aí seu Instagram aí, pra quem quiser te seguir, ó. Fala aí qualquer quarta-feira, né? Pois é, pô, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre uma maneira de falar de alto nível com profundidade jornalística também, abrindo espaço. Meu canal é @quarta-feira, Instagram, TikTok, YouTube, e vai ter uma análise mais profunda e com mais tempo, com todos os detalhes da camisa do São Paulo. A gente solta esse vídeo amanhã. E obrigado pelo carinho e pelo espaço. Boa, Valeu, Mago. Mago. A gente vai Abraço. conversando aí pra você voltar aqui pessoalmente com a gente aí pra falar do nosso tricolor, tá bom, Mago? Valeu, cara. Obrigadão, hein? Fechou. Bom programa, meus amigos. Se cuidem. Valeu. Tamo junto. Qual é o seu Instagram, Alemão? O meu? É. O meu é Mário Alemão. O meu é Alex Miller 99. Vamos seguir aí, galera. É, Isso. meu é @Mário Alemão. É @Alex Miller 99. Qual que é o seu, Loebelin? Eu acho que é o Fredo Loebli. Às vezes pode ser O Fred, Loebelin. o Fred não passou dele. Qual que é o seu, Fred? Fred Júnior, o Fred com Y. É DY, né? DY. Fred Fred Júnior. O Facincani é Facincani. É Felipe Facincani. Felipe com 2 P's. Não, Sim. E Letícia Bepp. E Letícia Beppler também com 2 P's. Com 2 P's. Pronto. Ó, o pessoal que no Meu, chat Alfredo Weber com 3 J. participou bastante da conversa com o Mago. O Danilo Miranda pedindo para perguntar para ele sobre o escudo do Atlético Mineiro e sugeriu para a gente sempre abordar esse assunto de camisas e escudos, que é bem legal, né, esse assunto, né? O Facincani acho que gosta bastante também, né? Gosta, Tem coleção gosta. de Esse cara é revoltado com a Juve porque mudou o escudo da Juve. Sabe do que eu gosto também? Ah, isso é bizarro. Até como brincadeira, quem é que o nosso leste-oeste. Sim. É, De camisas, né? Não, o distintivo dos clubes. Qual é mais Legal. bonito? É legal também. Pegar. Qual é É o bom bonito? também. Esse ou É esse? que é um campo perigoso, né? Ah, mas aí é só análise Porque você vai estética. mexer com a paixão, né? O cara. Não, mas aí você tem que falar que... Ó, quer ser firula, rapaz. Tá comendo, não vem, fica em casa. Mas- Tá comendo, não desce pro play. Quer brincar, fica em Mas é o casa. seguinte,